Bem-vindo ao podcast Casa Viva, Mensagens para a Vida. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. A gente sabe que entre o ponto de origem e o ponto de destino, há naturalmente uma jornada a ser empreendida que é marcada por altos e baixos. A jornada deixa sobre nós marcas de cansaço, marcas da própria jornada, do próprio caminho, às vezes pedregoso, às vezes marcado por temporais, ventos fortes, obstáculos pelo caminho. Essa é a nossa jornada enquanto seres humanos. Isso acontece desde o nosso nascedouro até o nosso ponto final, quando encerraremos essa travessia sobre a face da terra. Mas é exatamente aqui, nesse momento que você e eu nos encontramos, da caminhada, da jornada, que algumas perguntas naturalmente nos alcançam. E eu acredito que algumas dessas perguntas já tomaram o seu coração, às vezes nem necessariamente se tornaram como palavras explícitas, mas ecoaram na sua alma, por conta exatamente das marcas que a jornada, que a caminhada estabelece sobre as nossas vidas. E uma dessas perguntas é: será que eu vou conseguir mesmo? Será que eu vou alcançar o objetivo que eu trago no meu coração? Será que durante toda essa jornada Deus estará de verdade comigo? E se porventura, no meio do caminho, a necessidade de dar as suas caras, a fragilidade, apontar a sua face diante da minha face, o que eu vou fazer? A quem eu vou recorrer? Ou como bem diz o salmista, na hora que eu de fato precisar, de onde me virá o socorro? E o salmo que traz esse verso, que é conhecido por todos nós, é o Salmo 121. E esse salmo nasce exatamente desse lugar. O Salmo 121 não nasce de um coração que chegou, mas nasce do coração daquele que está no caminho. E por isso eu quero convidar você a acessar o texto sagrado no Saltério, lá no Salmo 121, o texto também será projetado para que você possa acompanhar, mas quero estimular você a acessar o texto sagrado, seja de forma analógica em papel, seja de forma digital. Salmo 121, nós leremos todo o salmo, é um salmo pequeno, são apenas 8 versos, mas que, em nome de Jesus, o desejo do meu coração, a minha oração, é que Deus fale com você nesta noite através dessas lindas palavras redigidas pelo salmista. Salmo de número 121, diz-nos assim a palavra de Deus: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Você sabe muito bem que o Salmo 121, ele compõe aquele fragmento do saltério denominado Cânticos da Peregrinação, ou também conhecido como Cânticos dos Degraus, que compõe o Salmo de número 120 até o Salmo de número 134. Eram canções entoadas enquanto o povo de Israel caminhava em direção a Jerusalém. E nessa jornada, não apenas geográfica, mas uma jornada de uma fé em movimento, eles confessavam: Deus, nós confiamos no Senhor. Nós cremos que nessa jornada, no meio desse caminho, diante das necessidades que hão de aparecer, o Senhor estará conosco. O Senhor é Deus presente.
O Senhor é Deus protetor. O Senhor é socorro bem presente. E ouvir de novo esse saltério é permitir que Deus revele algo novo aos nossos corações. E digo isso porque provavelmente nessa noite, esse salmo seja exatamente a resposta que alguns que estamos aqui estejamos precisando ouvir, acolher nos nossos corações. Mas antes de nós entrarmos nos movimentos que o salmista realiza, eu quero que você perceba algo importante que está posto aqui. Porque o salmo ele começa com uma voz e de repente há uma alteração entre aquele que fala no salmo. O verso de número 1 é uma fala pessoal. Observe, eu levanto os meus olhos para os montes. Eu pergunto, de onde me vem um socorro? E de repente o tom muda. Agora alguém responde. Agora alguém declara corajosamente, olha, o seu protetor se manterá alerta. É uma terceira pessoa ou um conjunto de outras pessoas que estão respondendo a pergunta daquela primeira pessoa. E o restante do salmo vem trazendo isso. Como sombra que o protege, ele não permitirá que o sol lhe fira. Ele estará à sua direita. O Senhor é o seu protetor. O Senhor há de proteger você de todo mal, desde agora como para sempre. Então é o peregrino que, na sua andança, pergunta e, ao mesmo tempo, recebe como resposta o ecoar de uma declaração, de uma canção, de uma verdade espiritual que nasce lá do povo. O povo que escuta o peregrino perguntando de onde me virá o socorro, traz a resposta a esse coração. E essa é uma verdade que encontra consonância com aquilo que nós falamos hoje pela manhã, na nossa reflexão, na celebração matutina. Porque esse salmo não é um salmo que nasce do isolamento. Não é alguém recluso dentro de uma caverna e ali, apenas consigo, com a sua alma, redige palavras. O Salmo 121 é um salmo que nasce de um povo que caminha junto. De pessoas que no coletivo se dispõem a ser uns com os outros. Por isso eu quero fazer aqui o convite, você que porventura não teve oportunidade de estar hoje pela manhã na nossa celebração e ser alcançado pela ministração que tivemos aqui, estará disponível lá no nosso Spotify. Na verdade, hoje nós estamos com uma equipe de TI na igreja fazendo um trabalho extraordinário e essa turma conseguiu fazer uma mágica tecnológica que permite com que você ouça em qualquer plataforma, passando por o YouTube Music, Deezer, o que você imaginar que reproduza som, está lá a possibilidade de você ouvir as mensagens que Deus tem trazido aqui para a vida e para o coração da nossa igreja. Ouça, compartilhe. Nós temos recebido feedbacks de pessoas de outro lugar do mundo que estão acompanhando as mensagens, estão sendo edificados e estão agradecendo por aquilo que Deus tem realizado aqui. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa lá em Carolina do Norte, nos Estados Unidos, dizendo como Deus tem abençoado a minha vida, a minha casa, por meio das mensagens que são ministradas aí, através da Casa Viva. E eu queria muito convidar e convocar você a esse movimento de voltar à mensagem de hoje pela manhã e ouvir aquilo que Deus certamente tem de especial a falar ao seu coração. Mas eu quero voltar aqui a caminhar por esse salmo com você e realizar junto com você 5 breves movimentos. E o primeiro movimento é esse. É entender que a travessia revela a nossa vulnerabilidade e falsos socorros. Lembra como o salmo começa? Eu levanto os meus olhos para o monte e eu pergunto, de onde me virá o socorro? Para um peregrino, os montes podiam representar aqui o caminho até Jerusalém, porque você sabe muito bem, Jerusalém fica situada na parte sul, exatamente num amontoado de montanhas, especificamente no Monte Sião. Por isso que para os peregrinos o monte era a casa de Deus. Elevar os olhos para o monte era elevar os olhos em direção à casa de Deus. Mas, ao mesmo tempo, os montes eram sinônimo e símbolo de exposição, de perigo, de ameaça. Tanto que,
Quando nós olhamos alguns contextos do Antigo Testamento, nós vamos perceber nitidamente que algumas montanhas eram mais ou menos uma falsa entrega de socorro. Lugares que aparentemente mostravam segurança e que depois comprometiam a segurança dos seus. Além disso, montes eram, em alguns contextos velho-testamentários, também lugares de falsos altares, de promessas religiosas vazias, de seguranças fabricadas. Por isso que, quando nós olhamos para a pergunta que o peregrino faz no verso 1, ela é muito mais profunda do que parece. Ele não está simplesmente soltando uma palavra ao vento, perguntando de onde me vem o socorro. E pode ser que nesta noite haja aqui entre nós pessoas que estão fazendo ecoar dentro das suas almas a mesma pergunta: de onde me virá o socorro? E nós estamos buscando a solução, nós estamos buscando esse auxílio. Alguns estão buscando isso no monte de dinheiro. Alguns estão buscando isso no monte de controle, no monte do desempenho, no monte da imagem, no monte da religiosidade. E essa é uma das coisas que, pela graça de Deus, temos desenvolvido aqui enquanto igreja, desde a nossa gênese, o nosso nascedouro, ser uma igreja simples, mas uma igreja profundamente fundamentada na palavra de Deus. Por quê? Para que nós não corramos o risco de resvalar exatamente nos mesmos caminhos que muitos por aí estão, numa busca desesperada por solução, tateando e acolhendo qualquer aparente solução que é entregue. Nós entendemos, assim como um salmista e aqueles peregrinos que mutuamente respondiam, que o nosso socorro não vem do dinheiro, não vem das nossas credenciais, dos nossos diplomas, da nossa casa, do nosso patrimônio. Nós tínhamos que ter aprendido isso. A nossa geração, uma geração marcada pela pandemia. Nós vimos pessoas com recursos, com influência política, com condições de mexer e de estabelecer benefícios para si próprios, partirem. Pessoas que buscaram seu socorro no dinheiro, na influência, nas credenciais, e que já não estão mais entre nós. E descobriram o que é uma verdade veemente em todas essas realidades, que prometem uma coisa que é: olha, se você fizer isso, se você se movimentar nessa direção, se você se render a isso, você será salvo. Só que a gente vai para a vida. E a vida tem uma contingência, a vida tem uma realidade. E quando nós encaramos a vida como a vida é exposto diante de nós algo que nós não gostamos de lembrar, que é exatamente a nossa vulnerabilidade. Nós não damos conta de nós mesmos. Nós não somos autossuficientes. Nós sequer temos a garantia de que amanhã estaremos aqui. Fazemos planos, carregamos as nossas agendas simplesmente para nutrir uma esperança nos nossos corações, mas nós somos incompetentes. Planejamos, mas não controlamos. Cuidamos de forma atenta daquilo que está nas nossas mãos, mas nós não somos capazes de evitar que a vida, vez por outra, nos surpreenda. É o diagnóstico inesperado que bate à porta. É a notícia de uma perda que, de repente, assola o nosso coração. A gente pode até tentar, mas a gente não tem garantia de tudo. E grande parte das nossas angústias nascem exatamente aqui, na tentativa de viver como se nós fôssemos deuses, super-homens, super-mulheres. E nesse ponto eu preciso ser muito honesto com você, porque essa pergunta do peregrino não é só uma pergunta realizada por incrédulos. Essa é uma pergunta que ecoa de forma repetida no coração dos crédulos, dos crentes, dos piedosos. E precisamos ser muito sinceros, porque quando o medo aperta, a tendência do nosso coração é fazer com que os nossos olhos percorram tudo aquilo que está ao nosso redor. Quando a conta vence, a nossa primeira reação não é orar. A nossa primeira reação é pegar uma calculadora, fazer a conta para ver se vai dar para chegar no final do mês ou não.
Quando o diagnóstico chega, a nossa reação primeira não é: Senhor, sustenta-me, Senhor, eu creio na tua boa mão, Senhor, eu estou aqui rendido diante do Senhor. A primeira pergunta que salta dos nossos corações é: e agora? E agora? Ou seja, antes de nós levantarmos os nossos olhos para Deus, a nossa tendência é buscar algum monte para direcionarmos os nossos olhos. E aqui está a virada do Salmo. Porque fé não é negar os montes. Fé é ter a capacidade de reconhecer a existência desses montes, mas com honestidade perguntar: Senhor, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? E aí a gente precisa, de modo seguinte, fazer o segundo movimento: responder nós mesmos essa pergunta, declarando: o socorro vem do Senhor, o Criador. O socorro vem do Senhor, o Criador. O verso de número 2 diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem dos montes, o meu socorro não vem das circunstâncias, o meu socorro não vem de você, o meu socorro vem do Senhor. E aqui esse Senhor recebe uma descrição muito especial. Ele é Criador dos céus e da terra. Reflita comigo. Tudo aquilo que te assusta e tudo aquilo que me assusta é criação. Pensa aí. Tudo que te assusta, tudo que me assusta é criação. Tudo aquilo que nos limita é criação. Tudo aquilo que foge do nosso controle está na dimensão da criação. Agora, o que o salmista está nos mostrando aqui? É que o nosso socorro vem das mãos daquele que está sobre a criação. Aquele que é soberano, que tem tudo na sua mão. E quando nós nos lembramos disso, que o nosso socorro não vem da política, não vem do emprego, não vem do salário, não vem do cônjuge, do amigo, do filho, não vem do meu recurso, do meu patrimônio, não vem sequer dessa vida que me rodeia, mas vem das mãos do Senhor, tudo muda. O eixo da minha história muda. Isso não significa que não reconheceremos e lançaremos mão dos meios que estão disponíveis a nós. Nós vamos continuar, sim, usando os recursos que nós temos. Receber um diagnóstico médico, vá fazer uma consulta médica, vá fazer um exame médico, vá buscar tratamento medicamentoso. Está lá diante de um desafio na sua empresa, no seu local de trabalho, vá se capacitar. Vá buscar recursos e condições de planejamento, de empreendimento, vá. Tudo isso é dádiva de Deus. Mas nós não podemos transformar isso em salvação, porque isso não tem o poder de nos salvar. Isso não nos mantém. Isso nos ajuda. Mas só Deus nos sustenta. Só Deus te sustenta. E aí nós chegamos ao terceiro movimento. Porque o Senhor que socorre, esse Senhor que está acima da criação, é o Deus que guarda continuamente. E a partir daqui, o Salmo vai desenvolver uma ideia que domina todo o restante do texto. Acompanhe a leitura que faço a partir do verso 3. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não ferirá, nem a lua de noite. Perceba uma coisa nesses versos aqui. Depois eu quero te convidar a relê-los e fazer essa conta. Mas tem uma palavra que se repete, dependendo da sua tradução, 6 ou 7 vezes em 8 versículos. E olha, quando uma palavra ela se repete volumosamente num pequeno trecho,
É como se o autor estivesse dizendo para nós em outras palavras, presta atenção nessa palavra aqui. Não deixe essa palavra passar desapercebida. E qual que é essa expressão que está aí repetidamente em 8 versos? É a expressão proteção ou guarda, dependendo da sua tradução. E é exatamente o mesmo sentido que está lá na bênção de Arão, em número 6. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te proteja. E o Salmo deixa isso explícito aqui. Ele não permitirá que você tropece. O protetor de Israel não dormirá. O Senhor é o seu protetor. Perceba que o movimento não é um socorro pontual, não é um pronto atendimento. O que está posto aqui para nós é um cuidado contínuo de Deus sobre as nossas vidas. Deus não é aquele que vem só na situação de emergência, é aquele que está conosco na jornada, na caminhada. Ele não dormirá, ele estará sempre alerta. Você dorme, Deus não. Você se cansa, Deus não. Você não controla tudo, mas Deus tem tudo diante dos seus olhos. Não há nada que aconteça com você que passa desapercebido pelo olhar de Deus. E aí vem a imagem do verso de número 5. Linda, linda imagem no verso número 5. Eu quero que você coloque isso no seu coração. Porque o verso de número 5 diz assim: como sombra que o protege, ele está à sua direita. Já parou para pensar que a sombra ela não remove o sol? Mas a sombra ela torna o caminho mais suportável. Deus é essa sombra que não necessariamente tira da realidade na qual estamos inseridos as suas contingências, mas que marca a sua presença conosco, fazendo projetar sobre as nossas vidas a sombra do seu bom cuidado. Ele não remove o sol, mas ele nos acalma, nos acalenta, nos dá suporte e condições de continuar andando. Deus nunca prometeu, e você não vai ouvir isso dessa estante, desse púlpito aqui, dessa plenária, de que Deus remove o sol da nossa vida. O que há de promessa aqui é da presença de Deus em meio ao calor da vida. Mesmo diante daquele sol escaldante, você não precisa temer mal algum, porque o Senhor, de forma bondosa e cuidadosa, há de projetar sobre a sua vida a sombra do cuidado dEle, da bondade dEle, do amor dEle. Está aqui. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Seja no visível, seja no invisível, no externo ou no interno, Deus há de cuidar de você, porque Deus te ama, porque Deus é o teu Pai, porque Deus tem planos especiais para você. Você é a obra-prima da criação de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Lembre-se disso. O Salmo traz aqui uma verdade sobre esse Deus, Pai, Criador e Sustentador, dizendo que Ele fez os céus e a terra, de que Ele também tem diante das suas mãos o sol e a lua, Ele há de proteger tanto a sua entrada quanto a sua saída. E essas expressões que o salmista vai trazendo e fazendo ecoar no nosso coração, não é por acaso. O que ele está dizendo aqui é que não há canto da criação, não há momento do dia, atividade na sua vida que esteja fora do alcance dos olhos de Deus, do cuidado de Deus, do sol, do céu mais alto à parte mais baixa da terra, seja do dia mais claro ou da noite mais escura, seja o seu primeiro passo da manhã até a sua última respiração, tudo está debaixo da mão bondosa e cuidadosa de Deus. Lembre-se disso. E aí a gente precisa, em seguida, fazer o quarto movimento e nos lembrarmos que a proteção de Deus, na verdade, é segurança final e não uma vida sem dor. O Salmo termina com duas declarações, talvez das mais complexas que nós temos na Bíblia.
O verso 7 e 8 diz: o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. O Senhor o protegerá de todo o mal. Isso não significa ausência de sofrimento. O que o salmista está dizendo aqui é algo muito mais profundo. O que ele está dizendo é que nenhum mal, nenhuma situação ou circunstância será capaz de separar você de Deus. Nenhum mal, nenhuma circunstância será capaz de decidir o seu destino final, porque a sua vida está nas mãos de Deus. Há sim, e haverá sim, dores que vamos colecionar na vida, mas não vão nos definir. Há dores que ferem sim, mas não nos definem. Há perdas que nos marcam, mas não serão capazes de nos destruir. Por quê? Porque as nossas vidas e a nossa história está nas mãos de Deus. Há montes que custam o nosso empreendimento, o nosso tempo, a nossa força, mas esses montes não definem o nosso destino, porque a sua vida está protegida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Tudo está diante de Deus, desde agora e para sempre. E aí nós chegamos no quinto e último movimento. Em Cristo, nós sabemos como que Deus protege o seu povo. Hoje, você e eu temos a alegria de ler o Salmo 121 com os óculos neotestamentários. Hoje, você e eu olhamos para o Salmo 121 à luz de Jesus. E ler o Salmo 121 à luz de Jesus muda tudo. Por quê? Porque Jesus, assim como você, assim como eu, também realizou uma travessia. Jesus se fez um entre nós, habitou nessa realidade e sofreu as mesmas pressões, os mesmos desafios que você e eu sofremos na nossa jornada. Ele entrou na nossa dor, ele entrou na nossa fraqueza, ele entrou na nossa realidade. Ele foi traído. O Filho de Deus foi traído. E na noite em que ele foi traído, sabe qual foi a ação cuidadosa dele por você? Está lá em João 17. Ele decidiu interceder pela sua vida. Antes mesmo de você nascer, antes de você existir, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou a decisão de não olhar para si, não rogar por si, mas de lembrar de você e de orar em seu favor. E lá em João 17, verso 11 e 12, ele diz assim: Pai Santo, e essa é a palavra de Deus para você nessa noite, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, eu os guardei no nome que me deste. E agora, Deus está pedindo, protege-os, sustente-os, surpreenda-os. A mesma palavra, a mesma teologia, e aqui nós temos o Filho assumindo diante do Pai a tarefa do protetor de Israel, o protetor da igreja de Cristo Jesus. E ele protege. Protege a ponto de entregar a sua vida, protege a ponto de descer até o último vale, conhecido como Hades, Sheol, mundo dos mortos. Sofre a ponto de expressar no seu corpo a sua angústia. No jardim do Getsemane, intercede, ora, e não tem sequer resposta à sua oração, e a sua agonia é tanta que os seus poros se abrem, juntamente com o suor saem gotas de sangue. Na cruz carrega o seu e o meu pecado, e na morte entra como eterno, durante 3 dias aprisionado no mundo dos mortos, até que o Espírito Santo de Deus, por meio do seu poder, vai lá e retira Cristo Jesus e o ressuscita. E na ressurreição Deus declarou, o mal não tem mais a última palavra. Na ressurreição, Deus está declarando em Jesus, a morte não tem mais a última palavra. Por isso, o seu socorro tem nome. O nome do seu socorro é Jesus Cristo. Criador dos céus e da terra, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que esteve conosco e disse, eu estarei com você todos os dias, você não está só. Deus está com você, Ele te protege, Ele te cuida, Ele caminha com você nas suas entradas e nas suas saídas, de dia e de noite.
E esse salmo não é um salmo só para a gente entender, se deliciar a respeito da sua exegese, da sua hermenêutica, não. Isso aqui é um convite de Deus para que você e eu, a partir de hoje, possamos viver essa verdade posta aqui. E por isso eu queria fazer 3 convites para você, finalizando a nossa palavra nesta noite. E o primeiro convite, ele tem a tônica pessoal. Eu quero que você nomeie hoje a sua travessia diante de Deus. Eu não quero que você fale para Deus de forma geral, sabe aquela oração genérica? Não, eu quero te convidar a se colocar diante de Deus e falar genuinamente com Deus aquilo que se passa no seu coração. Deus, está doendo. Isso aqui está doendo, isso aqui está me ferindo, isso aqui está me apertando, isso está me agonizando. Coloque isso diante de Deus. Seja um luto, seja uma ansiedade, seja um medo, seja uma consulta que você tem para realizar nas próximas semanas, seja uma entrevista, seja algo que você não controla e que está tocando o seu coração, está agitando a sua alma, coloque isso diante de Deus e diga: Deus, eu preciso do Senhor, porque eu creio que o Senhor é o meu socorro, e o meu socorro vem do Senhor. Então coloque isso diante de Deus. Segundo, é um convite para que ele seja executado de forma familiar. E o meu desafio é que você encontre a sua família essa semana, juntos estejam ali ao redor da mesa e vocês sejam autênticos e sinceros em responder a seguinte pergunta: onde nós estamos buscando segurança? Em que nós estamos nos agarrando? Qual tem sido o nosso socorro em meio às nossas aflições? Para quais montes nós estamos olhando? Ou será que de verdade eu e a minha casa estamos com os nossos olhos fitos em Cristo Jesus? E lá, façam uma oração juntos, cônjuges, pais, filhos, e se coloquem diante de Deus, dizendo: Deus, nós não controlamos isso, nós reconhecemos a nossa vulnerabilidade, mas nós colocamos isso diante do Senhor e pedimos que a Tua graça seja manifestada sobre a nossa casa. E terceiro, de forma comunitária. E isso aqui tem a ver um pouco, é um spoiler da mensagem da manhã. Você não caminha sozinho. Você não caminha sozinha. Você faz parte da família de Jesus Cristo. Você faz parte da turma mais linda da face da terra. Os meninos e as meninas de Jesus. O povo apaixonado por Cristo Jesus. E eu estou dizendo isso para que você não carregue fardo sozinho, sozinha. Está precisando de ajuda? Levante a mão e diga: eu preciso de ajuda. E aqui você terá sempre alguém disposto ou disposta a estar com você, a te abraçar, te acolher, orar com você e caminhar com você. Porque essa igreja é uma igreja que acolhe, essa igreja é uma igreja que ama, essa igreja é uma igreja que serve, porque essa igreja é uma igreja de Cristo Jesus. E se porventura você for procurado por alguém, ou porventura você tenha ciência de alguém que está precisando de ajuda, eu quero que você caminhe em direção a essa pessoa e faça ecoar no coração dela essa verdade. O seu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. O seu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. O seu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. É isso que Deus está falando com a gente. E uma das coisas que esse salmo nos lembra é que essa canção não era uma canção cantada de forma solitária e muito menos entoada de forma silenciosa nos seus corações. Essas canções do saltério, elas eram entoadas em alto e bom som para que alcançassem vidas, almas, corações, ouvidos de outros peregrinos que, diante das suas necessidades, pudessem se lembrar: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite com seus olhos fitos em algum monte. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite tateando no meio da escuridão da vida. Talvez você esteja tomado pelo medo, tomada pela ansiedade, tomado talvez por incertezas. A pergunta, talvez, que esteja ecoando no seu coração, seja a mesma pergunta que ecoou no coração daquele peregrino: de onde me vem o socorro? E talvez você esteja numa situação e numa circunstância que sequer você tem condições de responder, mas eu vou responder para você: o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não dorme, Ele não se distrai, Ele não te abandona, Ele protege.
Ele protege a sua vida. Ele tem planos especiais para você. A sua história não está na mão do acaso. A sua história está nas mãos de Deus. Caminhar pela vida, óbvio, não é uma caminhada fácil. Mas é uma caminhada que pode ser feita de mãos dadas com Deus. Ele não tira o sol, mas Ele faz projetar sobre a sua vida a sombra do cuidado dEle. O Cristo, o Deus entre nós, que caminhou conosco, e Ele que atravessou o vale mais escuro, fez isso para que hoje você pudesse ter a certeza de que não há nada que você encare nessa vida que você precise encarar sozinho, sozinha, porque o Senhor é contigo por onde quer que você ande. Então eu quero te convidar a levantar os olhos, a entregar-se nessa travessia, a confiar no protetor e continuar caminhando, certo de que o seu socorro vem do Senhor. Ele está contigo na entrada e na saída, desde agora e para todo sempre. Por isso eu queria orar com você e queria orar por você. E para tanto eu quero convidar você a, mais uma vez, fechar os seus olhos. E diante de tudo aquilo que Deus falou no seu coração, eu quero dar a você a oportunidade aí onde você se encontra para que você fale com Deus agora. Eu não quero que você saia daqui sem usufruir da oportunidade de falar com Deus. De ser autêntico e autêntica, sincero consigo e com Deus. Então, se tem alguma coisa te machucando, te ferindo, te amedrontando, te angustiando, coloque aí, Deus, eu estou afivelando um sorriso no rosto, eu estou tentando transparecer algo que eu não sou de verdade, e isso está pesando a minha alma. E eu não quero andar com sobrecarga na alma, eu não quero andar rastejando, eu quero andar leve e usufruir da vida abundante que o Senhor tem para mim. Porque eu creio que eu não sou fruto do acaso, eu sou fruto da boa mão do Senhor. O Senhor me fez, o Senhor me criou, o Senhor tem planos extraordinários para mim. E eu quero, em nome de Jesus, usufruir disso. E se esse é o desejo do seu coração, eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Mas antes eu queria que, se porventura, nesta noite, há alguém aqui que tem tentado tocar e reger a sua vida por força própria e ainda não teve a coragem e a oportunidade de render o seu coração a Deus e dizer: Deus, eu não quero mais tentar controlar, eu não dou mais conta. Eu preciso do Senhor. E eu quero entregar o meu coração, a minha vida, a minha mente, os meus sonhos, os meus planos nas mãos do Senhor. Eu quero, a partir de hoje, ser conduzido e ser conduzida totalmente pelo Senhor. Eu quero abrir mão daquilo que eu estou tentando segurar e que eu não posso reter, para poder sim tomar posse daquilo que eu não posso perder. Por isso eu quero me entregar e quero, acima de tudo, me apegar ao Senhor e colocar o Senhor a partir de hoje como Senhor da minha vida, como Salvador da minha história, como dono do meu coração. Se esse é o desejo do seu coração nessa noite, eu quero orar por você. Eu quero que você aí, onde você se encontra, você no seu íntimo diga: Deus, eu estou aqui. Eu ouvi a tua voz nessa noite. Eu reconheço a minha vulnerabilidade, a minha fraqueza, a minha pequenez, a minha incapacidade de tocar e controlar a minha vida e a minha história. Eu tentei, e como eu tentei, mas isso só tem gerado frustração, medo, decepção, sobrecarga sobre a minha alma. Mas eu quero hoje experimentar desse extraordinário do Senhor. Eu quero dizer, a partir daquilo que eu estou enfrentando, de onde me vem o socorro? Quem poderá me auxiliar diante dessa circunstância e dessa situação? Hoje eu descobri que é o Senhor, somente o Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor que nos protege na entrada, na saída. O Senhor que não permite que o sol nos fira,
que projeta sobre nós a sombra de cuidado, o Senhor que não dorme, o Senhor que não cochila, o Senhor que vela por nós, que caminha conosco, que disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor, o meu coração, a minha história. Eu quero sair daqui carregado e carregada pelo Senhor para viver o primeiro dia do resto da minha vida, consciente de que a minha vida a partir de agora é do Senhor e é para o Senhor. Ainda de olhos fechados, se você fez essa oração, se esse é o desejo do seu coração, eu quero orar por você. A única ação que eu peço que você faça é só acenar aí a sua mão onde você está, para que eu te reconheça e ore por você. Eu não vou te chamar aqui à frente, eu só quero orar pela sua vida. Se você fez essa oração, Deus te abençoe. Pode abaixar, é só levantar a sua mão e eu quero orar por você nessa noite. Mais alguém? É só levantar e eu quero orar dizendo: Deus te abençoe. Mais alguém? É o seu momento com Deus, Deus te abençoe. Mais alguém? É o seu momento com Deus. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom e o Senhor nos presenteia com a tua palavra viva, eficaz, que nos encontra, que nos impacta, que nos transforma, que nos renova, que nos fortalece, que nos cura, que nos salva. E nessa noite nós te damos graças porque vidas levantam as suas mãos e declaram: eu preciso do Senhor. Eu quero que o Senhor conduza a minha vida, a minha história. Que o teu Espírito Santo abrace, fortaleça e sussurre verdades e promessas em cada uma dessas vidas. E se porventura alguém entre nós não se manifestou de forma gestual, mas tomou essa decisão, que sejam igualmente surpreendidos pela salvação de Cristo Jesus, renovados, fortalecidos pelo amor de Cristo Jesus. E visita-nos, ó Deus, visita-nos nas nossas travessias, e que possamos nos lembrar diante dos desafios da vida que o Senhor é conosco em todo o tempo, e que isso possa nos animar e nos fortalecer e nos lembrar que com o Senhor nós já somos mais do que vencedores. E que cada um dos seus filhos e das suas filhas aqui sejam testemunhas dessa vitória para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.